Meus queridos irmãos, bom dia. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa. Um dia especial para todos, mas eu não vou me alongar não. Vou direto aos trabalhadores, embora a palestra seja muito especial no dia de hoje. Se tiver alguém que queira conversar, que existe algum auxílio, dirigente ao nosso irmão José, recepção à nossa irmã Eunice, secretaria à nossa irmã Adelina, biblioteca à nossa irmã Maria Prado, atendimento fraterno, alguém quiser conversar, precisar de algum auxílio, o nosso irmão Alexandre, passe, coordenação de passe é o Tafuri, abertura, eu, Mário, prazer, e o expositor é o Aldenis Leite, com o tema Semeador Saiu a Semear. Então, antes de mais nada, antes de apresentar o palestrante de hoje, eu escolhi um tema aqui, do livro Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel, Semeadores. Eis que o semeador saiu a semear. Jesus está em Mateus capítulo 13, versículo 3. Todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime, na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com o ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Transferindo a imagem para o solo do Espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu. Excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral, e na infinita extensão dele encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Foi nesse roteiro que o Divino Semeador pautou o ministério da luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes, tratadores de animais, e continuando-a através dos amigos de Nazaré e dos doutores de Jerusalém, dos fariseus palavrosos e dos pecadores simples, dos justos e dos injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acordem o velho até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra a fim de que nossa luz pudesse brilhar. Embora lhe fosse fácil fazer-nos substituído por milhões de mensageiros, se desejasse, afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com Cristo a sair para semear. Dito isso, peço a todos que elevem o pensamento a Jesus, nosso Mestre amado, a Deus, nosso Pai, agradecendo pela oportunidade que nos foi dada dessa reunião no dia de hoje, que possamos aprender um pouco mais daquilo, tudo que será passado para nós hoje, que possamos não só aprender, mas colocar em prática, que possamos exercitar
a humildade e a caridade, e que possamos, enfim, semear os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Agradecemos ao Senhor por todo auxílio e amparo, agradecemos pela oportunidade que nos é dada e, com a tua permissão, iniciamos a reunião desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Antes de convidar o nosso palestrante, doutor Aldenise Leite, essa colinha passaram, se errar não é culpa minha, ele foi passado. Doutor Aldenise Leite, médico, escritor, comunicador e palestrante, dedicando-se a temas que unem psicologia e religião, com foco na logoterapia para ajudar as pessoas a encontrar sentido na vida. Professor, colaborador e membro de importantes sociedades médicas, voluntário do Abrigo Bezerra de Menezes, na Penha, comunicador da Rádio Boa Nova, comunicador da TV Mundo Maior e portal Mundo Maior, programa Jesus e o Logos, quinta-feira às 9 horas. Está correto, doutor? Correto. Desde já agradeço a todos pela presença mais uma vez. Que Deus ilumine e prepare os corações de vocês para a palestra que se inicia. Fique com Deus, ótimo domingo a todos, doutor, por gentileza. Então, bom dia a todos. Bom dia. Que o Mestre Jesus nos envolva na sua paz, na sua luz, na sua bondade. A psicóloga austríaca Elizabeth Lucas tem uma frase memorável que inicia um capítulo de um de seus livros mais impressionantes, intitulado Prevenção Psicológica. Ela inicia esse capítulo dizendo: a vida é como um rio que corre entre o possível e o real. Quando analisamos essa frase cuidadosamente, vamos perceber que a nossa vida é de fato como um rio. Ela fica exatamente entre polaridades, entre as possibilidades que nos chegam para a realização e aquilo que conseguimos concretizar na nossa existência. A todo instante chegam para nós possibilidades que fazem sentido serem realizadas, situações, tarefas, pessoas, encontros, tudo aquilo que compõe a substância da nossa vida. Na medida em que vamos entrando em contato com essas experiências de vida, como por exemplo essa em que nós estamos, o lugar onde nós estamos agora, esse encontro representa uma situação que a vida nos enviou e nós, sintonizando com essa situação, cumprimos a realização dessa experiência. Estamos aqui. E por estarmos aqui, estamos realizando algo rico de valor, de sentido. E uma vez cumprida essa tarefa, como hoje, nunca mais ela se apagará. Ela faz parte dos celeiros do nosso passado, de tudo aquilo que vivenciamos e concretizamos. É assim que vamos construindo a esteira dos acontecimentos vitais que acontecem conosco e que concretizamos.
Então a vida corre entre aquilo que é possível, que ainda não foi feito, e aquilo que já foi feito ou passou despercebido e não realizamos. Quantas vezes no nosso dia a dia algo acontece e nós não prestamos atenção, não oferecemos o devido valor e perdemos a oportunidade, deixamos essa oportunidade passar, e uma vez que ela passa, não volta mais, está perdida a oportunidade. O Dr. Viktor Frankl, o fundador da logoterapia, uma terapia centrada no sentido da vida ou no espiritual humano, afirma que as situações da vida são únicas e irrepetíveis. Uma vez passadas, nunca mais retornarão. E perdemos frequentemente essas oportunidades para constituirmos um valor na nossa vida, porque o conteúdo de vida que temos, esse conteúdo, ele é formado de valores. Toda vez que eu executo alguma coisa que tem importância, eu executo com base num valor. Os valores não são materiais. Os valores são espirituais, imateriais. Quando eu faço o bem para uma pessoa, eu ajo de maneira concreta e objetiva, mas o que eu acumulo como bagagem é a porção espiritual dessa ação, o valor que teve o gesto que eu pratiquei, a ação que eu pratiquei. Então observem que a nossa vida é uma vida de responsabilidade. Nós imaginamos, e nós escutamos isso, ou talvez já até tenhamos dito algo assim, de que a vida é um momento para se aproveitar ao máximo, para curtirmos ao máximo. A vida é curta, então temos que fruí-la o máximo possível. Isso faz sentido se entendermos a vida como a execução de tarefas e não um divertimento, um folguedo. A vida não é isso. Sofremos, sobretudo, porque imaginamos que a vida é um divertimento, é um aproveitamento superficial. Quando pensamos assim, entramos numa grave frustração, porque a vida não é isso. Basta olhar as nossas vivências. Grande parte é sofrimento, porque é um mundo ainda de provas e expiações. Portanto, grande parte do que vivemos aqui é como uma dor com que temos de ter contato e lidar com ela. Portanto, a vida é uma tarefa, a vida é uma missão que temos. E essa missão é como se fosse, digamos, um terreno, uma gleba, um pedaço de chão. Esse pedaço de chão, no momento em que nascemos aqui, ele está totalmente ausente de florescimento. É uma nova oportunidade para nós semearmos, para nós produzirmos ali o florescimento de coisas importantes, de tarefas importantes. E então Jesus, percebendo que aquele povo
necessitava desse conhecimento, porque ele vivia, o povo, uma vida comezinha, uma vida superficial, uma vida de sobrevivência. Eles viviam, como o próprio Cristo disse, para comer, para beber, para vestir, para atender necessidades. E a vida é muito mais do que isso. Então Jesus, em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1, propõe uma parábola. Essa parábola ensina as pessoas a perceberem em qual nível de consciência elas se encontram na vida, em qual nível de percepção da realidade elas se situam, que é a parábola do semeador. Ele então introduz dizendo: e o semeador saiu a semear. Quem é o semeador? O semeador pode ser a vida, que lança sementes. Essas sementes são as infinitas oportunidades que temos para executar tarefas de valor. São as sementes. Então o semeador sai a semear constantemente. A todo momento, situações e oportunidades nos chegam como sementes. Uma parte delas, diz ele, cai à beira do caminho, à beira da estrada. E vêm as aves dos céus e comem aquelas sementes. O que significa isso do ponto de vista da psicologia espiritual? Representam aquelas pessoas cujo nível de consciência está completamente adormecido. Não percebem o valor da sua existência. Não conhecem aquilo que verdadeiramente são agentes em sua vida, potencialmente agentes, atuantes. Vivem uma vida de sono. Acordam, dormem, comem, bebem, procriam, vivem uma vida mecânica, sem nenhuma percepção da realidade luminosa que ela representa. São pessoas que simplesmente sobrevivem. São como robôs, agindo de maneira sistemática, metódica, cumprindo unicamente aquilo que é o determinante da sobrevivência. Essas pessoas moram à beira do caminho. Tudo aquilo que passa de valor passa distante, porque elas estão à margem e sequer percebem as belezas da existência, sequer assumem os testemunhos que lhes chegam. Esse é o primeiro terreno onde cai aquela semente. Mais adiante, subindo um degrau, ele diz: outro punhado de sementes caiu em solo pedregoso. Neste solo havia pouca terra, e a semente, então, num dado momento, começou a florescer, justamente porque tinha pouca terra.
ela começou a produzir um broto, mas logo depois, exposta ao sol, secou, e porque tinha pouca terra, não constituiu raiz e morreu. Que metáfora maravilhosa, excepcional. O solo pedregoso é aquele que tem pouca terra, isto é, o nível de consciência dessas pessoas que representam o solo pedregoso, o nível de consciência, digamos, é um nível obnubilado, ou seja, meio torporoso. É aquela pessoa que acorda um pouco, daqui a pouco dorme de novo, desperta, escuta algo, acha interessante, mas depois perde o entusiasmo. Aqueles primeiros dormiam por completo, esses agora acordam, têm um certo entusiasmo quando escutam o chamado da vida, as tarefas que ela envia, as situações que ela lança como questionamentos para nós respondermos. Nós acordamos um pouco, achamos interessante, mas logo em seguida, as primeiras barreiras, os primeiros impedimentos já nos desanimam. Isso acontece em larga escala em nosso mundo. Alguém nos chama para executar um ideal. Alguém nos convoca para um trabalho qualquer, para uma experiência gratificante. E nós nos entusiasmamos. Nossa, que interessante! Ótimo, eu quero. De repente, surge um primeiro obstáculo, um obstáculo discreto, um problema natural, e logo a pessoa diz: isso vai ser muito difícil, não vale a pena. Logo que eu estou começando a produzir algo, lá vem o primeiro problema. É sempre assim, e aí desiste, abandona, porque o sol das experiências difíceis logo chega, é natural. Todo desafio exige esforço, dedicação, preparo, persistência. Caso contrário, nada acontece. A pessoa, por exemplo, está preparando o almoço. Algo dá errado ali. Ela olha e diz: puxa, estava dando tudo certo. Então ela desiste, telefona, pede uma refeição do restaurante e fica tudo bem. Logo desistimos, logo desanimamos. É o segundo nível de solo ou de consciência. Empolga-se de imediato, frustra-se logo em seguida. O terceiro solo, diz Jesus, um punhado da semente também caiu nos espinheiros. Ela produziu, entretanto, foi sufocada pelos espinhos. Nesse nível de consciência, um degrau a mais, a pessoa já está desperta, ela já está atenta à realidade. Entretanto, ela está diante de um conflito fundamental. De um lado, ela tem as oportunidades que fazem sentido, as oportunidades para as grandes tarefas serem executadas. E de outro lado, os convites do mundo, as experiências transitórias que dão prazer, mas ao mesmo tempo saturam,
sufocam. Hoje em dia, esse nível de consciência campeia no nosso mundo. Esse nível de consciência está amplamente atuante. Por exemplo, todos nós aqui sabemos que temos tarefas para executar, responsabilidades para assumir. Entretanto, ficamos sufocados pela sensação de prazer, de conforto que a vida hoje nos proporciona. Estou me referindo ao grande tempo livre que hoje alcançamos. Nós alcançamos hoje uma cota de tempo livre como nunca tivemos. Reparem como é verdadeiro. Nunca tivemos tanto tempo livre como hoje. E esse tempo livre é usado de que forma? Nos jogos eletrônicos, nas séries de TV, ou dormindo, ou vivendo uma certa ilusão nas redes sociais, apreciando coisas que não têm muita importância. O nosso tempo livre hoje é empregado em coisas de menor valor. Por que isso acontece? Porque o ser humano ainda tenta fugir daquilo que ele é responsável por fazer. Porque a responsabilidade assusta. Na verdade, ela apavora. Nós, seres humanos, somos seres responsáveis. O que significa ser responsável? Veja a palavra responsabilidade. A habilidade de responder. Responsabilidade. Habilidade de responder. Isso quer dizer que a vida, que é Deus, portanto, a vida em si, ela é independente. A vida, ela está em nós. Como vamos perceber no Gênesis, que é uma expressão de uma metáfora magnífica, está escrito lá que quando Deus fez Adão, soprou-lhe nas narinas. Que metáfora linda! É claro que ele não fez isso. É uma metáfora para dizer que a vida é dada. É um sopro que nos é colocado através das narinas, simbolicamente. E no momento em que esse sopro penetra, despertamos para a vida que nos foi dada. Vejam que coisa fantástica. Eu costumo dizer que a vida é o único empréstimo que nunca mais poderá ser devolvido. Quando a gente recebe um livro nas mãos para ler, nós temos que devolver. Quando a gente empresta uma camisa, temos que devolver. Quando emprestamos uma caneta para anotar um recado, temos que devolver. A vida, não. A vida não fomos nós que criamos. Nós recebemos e não podemos mais devolvê-la. Nunca mais. Ainda que eu atente contra a minha vida e cometesse o suicídio, tudo que iria acontecer é o corpo tomba no chão e o espírito permanece percebendo tudo o que aconteceu.
fazendo um pequeno parênteses aqui, o suicídio é uma tentativa de solucionar um desespero. E o mais curioso, se posso usar essa palavra, é que aquele que tenta o suicídio, logo em seguida descobre que aquilo que ele queria que acontecesse não aconteceu. O que ele queria era sumir, apagar, desaparecer. No momento em que ele promove aquele atentado contra si, ele descobre em seguida que o que ele queria que acontecesse não aconteceu e ainda agravou. E ainda ficou mais complexo, porque além de sobreviver àquela tentativa, ele ampliou o problema, ele aumentou a catástrofe produzida ou realizada. Então a vida é um empréstimo que a gente não pode mais devolver. E a partir desse empréstimo, ela vem como um pedaço de chão para nós construirmos monumentos, edifícios de valor. Entretanto, quando essa semente de experiências, sementes de situações valiosas chegam até nós, elas são sufocadas pelo prazer, pela vontade de dominar, pela vontade de aproveitar ao máximo tudo o que pudermos em termos de facilidade e conforto, em função do imenso tempo livre que temos hoje, quando deveríamos aproveitá-lo de modo saudável, realizando algo importante para a nossa comunidade, tendo experiências gratificantes de encontros sadios, por meio do amor, da fraternidade. Perdemos tempo sufocando essas oportunidades em um ambiente confortável e aparentemente prazeroso. E vejam, quanto mais agimos assim, mais ficamos tristes, mais ficamos deprimidos, mais ficamos ansiosos. A ansiedade hoje afeta quase metade da população mundial. A depressão hoje afeta aproximadamente quase 20% da população mundial. A prevalência de depressão ao longo da vida é em torno de 18% a 20%, o que é uma taxa muito elevada. É uma doença recorrente. Quando uma pessoa tem uma depressão e trata, ela tem 50% logo de imediato a ter um novo episódio dentro dos próximos 2 anos. E quando ela tem um segundo episódio, ela tem uma chance de ter 80% de ter um novo episódio adiante. E se ela tem um terceiro episódio, com certeza ela tem um quadro crônico de depressão que vai persistir ao longo do tempo. É uma doença que hoje campeia no nosso mundo. E a depressão, naturalmente, é uma doença multifatorial. Há vários fatores. Fatores de natureza genética, psicológica, ambiental, neurobiológica. Há vários fatores de predisposição que nós não controlamos, é natural. Porém,
há um fator muito esquecido como causa da depressão: a nossa postura perante o mundo. Nós achamos que o mundo existe para atender aos nossos caprichos, para respeitar as nossas vontades. Nós achamos que a nossa liberdade é irrestrita. Todos precisam gostar de nós, todos precisam nos tratar bem, tudo tem que dar certo para nós, e qualquer dissabor é motivo de frustração e desistência. Nós não sabemos sofrer. Esse é um grave problema. A criatura humana não sabe sofrer. Qualquer decepção, qualquer frustração já nos abala, já nos faz desistir, já nos coloca na cama para dormir e esquecer, já nos leva para o álcool, para as drogas. Nós não sabemos sofrer. O sofrimento inevitável, não aquele que podemos evitar, o sofrimento inevitável, experiências de vida que não controlamos e que são dolorosas. Eles existem e vão continuar existindo. Não há como escapar, porque o sofrimento é agente de transformação. O sofrimento é um trampolim para o progresso do indivíduo e da sociedade. Ele faz parte da existência humana, sempre fará. Qualquer esforço que fazemos é um sofrimento. Qualquer mudança exige sofrimento. Quando um maratonista quer vencer a corrida, ele precisa sofrer, ou seja, ele precisa cada vez mais aumentar a carga dos seus esforços para aprimorar o corpo e vencer aquela etapa. É um sofrimento. Não há como escapar da dor, não há como. O que nós precisamos fazer é entender qual é o sentido daquela dor, daquele sofrimento. E isso é que precisamos descobrir. Aprender a sofrer, no bom sentido, significa perguntar: o que é que esta experiência está me ensinando? Como eu posso transformar este sofrimento em algo que tem valor? Algo que vai me tornar uma pessoa melhor? Essa é que é a pergunta que temos de fazer. Geralmente não acontece isso. Nós nos frustramos, nos decepcionamos, desanimamos e ficamos descrentes da vida. É um equívoco, porque a vida ela é continuamente uma promissão. Ela a todo momento tem um sentido, ela tem um valor que precisamos descobrir e concretizar ali, naquele momento. Então é necessário entendermos que as sementes devem cair. Aí vamos ao quarto estágio. As sementes devem cair em solo bom, em nossa consciência aberta, lúcida, pronta para receber aquilo que é de nossa responsabilidade. Então diz Jesus: e por fim a semente caiu na boa terra. E vejam que interessante, ele fala, e começou a produzir 100 por 1, 30 por 1 e 60 por 1. O que isso quer dizer nessa passagem? 30, 60 e 100. Ora, a produção de 100
por um são aqueles verdadeiros santos, que ainda não somos nós. São aquelas criaturas que se abandonam em favor da humanidade, como fez Jesus. Em nosso meio, dentre outras criaturas, Francisco Cândido Xavier abandonou-se por completo para servir a humanidade, a sua comunidade, e era feliz justamente por isso. Ele era um homem feliz, abandonando-se em favor do bem comum. Esse produz 100 por 1. Existem aqueles que produzem 60 por 1. São aqueles que naturalmente cuidam da própria vida, acumulam algum nível de subsistência, de recursos, de riquezas, porque isto não é pecado, nem é erro algum. Entretanto, trabalham diuturnamente em favor do seu próximo, entregam-se a tarefas grandiosas na educação, na arte, na cultura, na religião, na ciência. São verdadeiros missionários que não são puros, mas têm amor no coração. Vêm ao mundo para se entregar a serviço dos seres humanos. E existem aqueles que produzem 30 por 1. A pessoa comum, aquela do dia a dia, aquela que olhamos no cotidiano, aquela que quando passamos está caminhando como nós. Somos nós. Aqueles que já despertaram, entretanto, trabalham em favor do bem comum, não numa proporção gigantesca, mas também não sem valor, com muito valor. É o ser humano comum que acorda, trabalha, produz, colabora, cria seus filhos. Esse produz 30 por 1. Mas ele é menor do que o que fez 100 por 1? Claro que não. São níveis de entrega. Também chegaremos no futuro a níveis mais elevados, na medida em que a consciência se aprimora para captar o valor do trabalho, o valor da renúncia, o valor da entrega. Então o dia chegará em que todos nós aqui seremos aqueles que aprenderão a abandonar-se num sentido sadio. Não significa não tomar banho, não comer, não se preocupar com nada, viver à míngua, largado. Não se trata disso, é claro. É uma palavra metafórica, uma metáfora, para dizer que a existência, nossa existência, ela se caracteriza por uma saída de nós, não por uma entrada em nós mesmos. O grande problema do sofrimento humano hoje é que vivemos para nós. Esse é o grande problema. O dia que entendermos que a vida não é isso, tudo mudará. Por que nós vivemos hoje sem entrar no mérito da questão? É apenas uma citação geral. Por que nós vivemos hoje em meio à corrupção, à desorganização do meio, a uma carência completa, a um estado permanente de guerra, como estamos vendo no Oriente? Por que vivemos todo esse tumulto? Porque o ser humano ainda acha que a vida é pensar em si próprio em primeiro lugar.
Esse é o grande problema. A vida não é isso. A vida eternamente é uma doação permanente de nós para o outro. Isso é que é a vida. Por isso disse Jesus, o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir. A tradução disso é, nós não estamos aqui para fazer do mundo o atendimento da nossa vontade. Isso é uma ilusão que nós criamos. Nós acreditamos que as pessoas devem estar à nossa disposição. Se alguém nos trata minimamente de uma forma estranha, logo nos irritamos, não toleramos. Se alguém não nos dá a atenção que queremos, nos revoltamos. Nós achamos que as pessoas estão ao nosso dispor e não estão. Nós é que devemos estar disponíveis para amar e servir. Então, concluindo, a mensagem que eu deixo desta parábola do semeador é: a cada dia prestemos bem atenção a tudo que nos chega como experiência de vida. Pessoas, ações, tarefas, incumbências, responsabilidades, a exigência do dia. Percebamos e cumpramos o melhor que pudermos. Façamos o melhor que pudermos. Refletindo sobre tudo isso. Onde eu estou sendo chamado? O que é que esse acontecimento está querendo me dizer? Onde eu sou necessário? Façamos a todo momento essa pergunta e vamos executar as tarefas que Deus nos envia. Veremos, como consequência, uma alegria dentro de nós que não tem tamanho. Não tem tamanho. Não procure de imediato essa alegria. Eu queria ser alegre e eu não consigo. É claro, não vai conseguir até esquecer essa alegria e tornar os outros alegres. Aí nós ficaremos alegres. Eu queria tanto ser feliz. Não vai ser, até produzir felicidade nas pessoas. Quando a gente perceber que o que fizemos deu felicidade aos outros, ficaremos felizes também. Tudo isso é consequência, e nós perseguimos como se fosse o objetivo. É um equívoco. Então vamos despertar para essa realidade. E a vida, com certeza, será um manancial de bênçãos, apesar de todas as dificuldades que venhamos a ter, porque são inevitáveis. Mas a nossa postura ética e sadia é que gerará a felicidade que nós tanto desejamos. Então, que haja paz e luz nos nossos corações. Muito obrigado, parabéns à casa por esta obra magnífica e que Deus nos abençoe. Muita paz a todos. Obrigado. O senhor está fazendo mais um lançamento de um livro, é isso? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso. Claro. Nós recentemente lançamos um livro no final de maio, início de junho, o perdão sob a ótica da logoterapia. A logoterapia, como eu disse há pouco, é uma terapia aplicada no cotidiano, e ela tem a seguinte direção:
a criatura humana está sempre em busca de um sentido para a sua vida. É o que Jesus chamou de o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Ou seja, a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar um sentido para a nossa vida. E esse sentido não somos nós, como eu disse há pouco. Esse sentido é o nosso próximo. É todo o bem que fazemos, todo o amor que entregamos. Esse é o sentido. Ou mesmo até o sofrimento que enfrentamos também. Até o sofrimento, como eu disse, tem um sentido. Então esta terapia foi fundada por Viktor Frankl, um psiquiatra austríaco. Esse psiquiatra era judeu. E ele sobreviveu a 4 campos de concentração nazistas, trazendo, logo em seguida, quando foi libertado em 1945, toda uma obra que é a logoterapia, que ele trabalhou e produziu por mais 52 anos. No último livro escrito, ele tinha 90 anos, quando produziu esse livro. Ele disse logo no começo: eu sou muito grato a Deus e não dou a Ele um mínimo do que Ele fez por mim, devolvendo-me 50 anos de uma vida gratificante, onde pude produzir esse pequeno legado, que foi a logoterapia, depois de sobreviver ao Holocausto nazista. Então, temos lidado, temos trabalhado com a logoterapia já há 35 anos. E eu lancei um livro chamado O Perdão sob a ótica da logoterapia, que é uma visão do perdão que nós não temos ideia, não temos compreensão. A logoterapia pensa sobre o perdão de um modo muito diferente do que nós escutamos aí. De que o perdão beneficia aquele que perdoa, de que o perdão significa arrancar o mal que nos foi feito de dentro. Quando perdoamos, nós nos libertamos. Bom, tudo isso é verdadeiro, mas não é o objetivo do perdão. Se alguém pensa assim, está pensando equivocado. Perdoar não é isso. Não é para isso. Então lançamos um livro trazendo a visão da psicologia do espírito sobre o perdão. E agora, recentemente, no dia 8 que passou, nós lançamos um livro chamado Encontros com Jesus sob a ótica da logoterapia. São 56 capítulos de vários episódios da vida de Jesus analisados à luz da psicologia espiritual. A nossa meta é produzir 5 livros nesse sentido, como se fosse uma coleção. Em breve, vamos lançar as parábolas de Jesus sob a ótica da logoterapia. Então, temos produzido agora esse conteúdo a fim de auxiliar as pessoas a meditarem sobre o Cristo. Nós temos uma visão de Jesus em um aspecto unicamente religioso, de denominação religiosa. E eu peço licença para trazer aqui um novo olhar, que nós devemos estudar o Evangelho como um tratado de comportamento, porque Jesus não veio fundar uma religião, ele veio nos conectar com o valor da vida, e esse valor da vida superlativo é Deus. Mas ele veio nos conectar com o valor da vida, ele veio nos ensinar como viver com sentido, com significado. O Evangelho é isso. Ele é útil até para quem não crê. Para o ateu, ele também é útil. Porque se o ateu tem direito a estudar um campo psicológico, o Evangelho é um campo psicológico. Então,
temos feito essa ponte entre Jesus e a logoterapia. Esse é um trabalho a que nós temos nos dedicado. E temos inclusive alguns livros aqui, se for do interesse adquirir, eu vou autografar com muito prazer, trouxemos hoje para que conhecessem essas obras e tenho certeza, acreditamos sinceramente, que elas serão capazes de auxiliar a vida de vocês, assim como também auxiliam a minha. Quem escreve também aprende, quem escreve também tem que viver aquilo que escreve, é lógico, senão não tem valor nenhum qualquer produção que se faça, né? Então, espero que sejam úteis para todos. Obrigado.